Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19, versos 6, 7 e 8. Todos encontraram? Digo amém. Diz-nos assim: e apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Diga amém. Toma o seu assento. Eu tinha uma outra palavra, mas a gente tem que ser sensível à voz do Espírito. Eu quero trazer aquela palavra com um tempo um pouco mais apropriado para que eu venha começar e terminar a mensagem a contento daquilo que Deus me deu. Foi a semana toda estudando essa palavra e eu fui terminar já no crepúsculo da tarde, mas subitamente Deus me deu uma palavra aqui, e eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você adentrou, sobre o perdido que foi achado. Repita assim após mim: o perdido que foi achado. Quando nós falamos acerca de Zaqueu, todos nós sabemos que Zaqueu era um publicano, ou seja, um judeu a serviço do governo romano. E é interessante a tática do inimigo, porque ele pega alguém que está lá dentro, tira para fazer parte do seu sistema, para que depois este seja odiado pelo seu povo. Olha a tática do inimigo: pega o Zaqueu, que é um judeu, leva para servir lá o governo de Roma, para ser um principal dos cobradores de impostos, e ele, como publicano e cobrador de impostos, ele recebia uma porção avantajada, e aí ele, claro, vai ser mal visto pelos da sociedade. Por quê? Porque ele é um judeu a serviço do governo romano. E evidentemente que ele seria então alvo de crítica do próprio povo de Israel. Os judeus, ele seria alvo de crítica, porque era um judeu a serviço do governo romano. A Bíblia diz aqui que ele era publicano, ou seja, os publicanos, por exemplo, a Bíblia fala também de Mateus, que era um publicano. Ele trabalhava numa recebedoria, num lugar que era de destaque. Ele não era qualquer pessoa, numa alfândega, numa recebedoria, recebendo, ou seja, coletando os impostos do próprio povo judeu. E a Bíblia diz que esse publicano Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, ele queria conhecer a Jesus. E o que eu acho interessante, que um pecador ansioso e diante de um Jesus amoroso não demoraria muito tempo para se encontrar. Aleluia! E aqui nós encontramos que Zaqueu, ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele estava desejoso para conhecer Jesus. Só que a Bíblia diz aqui que ele não podia se apresentar diante do povo a Jesus, porque ele era um publicano. Ele seria massacrado, ele poderia ser apedrejado. Por quê?
porque era um judeu a serviço do governo romano. Ele era mal visto. Por quê? Porque ele era rico e a sua riqueza era suspeita de ser mal adquirida. Isso prova, porque senão ele não teria trepado na figueira, longe de ser uma pessoa de boa fama. A Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus, mas a Bíblia apresenta aqui, mas não podia, por causa da grande multidão. Está no verso 3, pois era de pequena estatura. Ele tinha diante dele dois problemas. Quantos problemas? Dois. Primeiro, a Bíblia diz que tinha uma grande multidão. E olha, irmão, só tem uma coisa para você vencer diante de uma grande multidão. Ele era de pequena estatura, talvez um catatauzinho, eu não digo, talvez um anãozinho. Ou ele tinha que crescer, né? Ele tinha que crescer, mas pastor, mas como Zaqueu ele poderia crescer? Às vezes você cresce diante das dificuldades em fé. Aleluia. Às vezes você cresce diante das dificuldades em relacionar-se com Deus. Às vezes você cresce diante da dificuldade lendo a palavra do Senhor. Zaqueu precisava crescer. Ele queria ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Então ele tinha duas opções. Primeiro, ele era pequeno, então ele tinha que crescer. E eu quero dizer para você, você quer ter um verdadeiro encontro com Jesus, irmão? Começa a crescer na intimidade, começa a crescer no relacionamento, começa a crescer na leitura diária da sua palavra, começa a crescer no conhecimento de Deus, como diz Oséias, capítulo de número 6, verso 1, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você é pequeno, começa a crescer. Ah, mas o meu problema é grande. É grande, mas se você começar a crescer em fé, crescer em confiança, crescer em crer no Deus que você serve, esse problema que aparenta ser grande vai se tornar pequeno. Agora, ou ele tinha que fazer o seguinte: o problema que era grande, ele tinha que começar a diminuir esse problema. E agora eu quero falar com você, porque de repente a sua incredulidade é grande. Para você ver Jesus, ela vai ter que diminuir. De repente o seu pecado é muito grande. Olha aí, ele tinha esse problema. Ele era de pequena estatura e estava diante dele, ao torno de Jesus, uma grande multidão. Então ou ele tinha que crescer, fazendo a parte dele, e agora ele tinha que diminuir essa multidão. Mas como é que diminuir? No sentido espiritual, ele tinha que fazer o seguinte, ó. De repente seu pecado é muito grande, começa a confessar para Deus, e aí começa a ter um relacionamento com Jesus. Se a sua incredulidade é muito grande para com Deus, começa a diminuir. Começa a ler a Bíblia, você vai crer, você vai ter fé, porque está escrito em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ele tinha que fazer isso. A multidão estava ali. Essa grande multidão, irmão, representa tudo aquilo que nos atrapalha de ver a Cristo. Essa grande multidão nos atrapalha de ver a Cristo. Como é que vamos fazer? Vamos diminuir essa multidão, vamos abaixar essa multidão.
ele era de pequena estatura. Então vamos abaixar essa multidão, vamos crer mais, vamos nos relacionar com Deus, vamos buscar mais a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E vós de duplo ânimo, está lá em Tiago 4:8. E vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Está na hora da gente fazer isso. Quer conhecer mais a Deus? Tenha mais intimidade com Ele. Quer ter mais fé? Estude a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, lê a palavra, come o pão de manhã, come o pão ao meio-dia, come o pão à tarde. Pão que eu estou falando é a palavra de Deus. O irmão acabou de ler aí, que nem só de pão pode viver o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Zaqueu, ele tinha esses dois problemas, pastor, e ele conseguiu superar? Sim. O que Zaqueu fez? Ele viu uma opção, ele teve uma excelente ideia. Jesus estava vindo por aquele caminho, cercado de uma grande multidão. Ele, um homem de pequena estatura, ele não via nenhuma possibilidade de vê-lo. O que ele fez? A Bíblia diz que, e correndo adiante, verso 4, e correndo adiante, o que ele fez? Subiu a uma figueira brava. Ele teve uma iniciativa, porque tem gente que quer ter um encontro com Jesus, mas não faz nada. Hoje eu vou à igreja, chega na hora exata de vir, ele está desarrumado. Aí a esposa diz: você não falou que ia para o culto? Não, eu vou deixar para domingo que vem, hoje já estou meio atrasado, hoje não dá. E ele sempre arruma uma desculpa esfarrapada. Olha aqui, ele tinha um impasse, ele tinha um problema diante dele, mas ele conseguiu superar o problema. O que Zaqueu fez? A Bíblia diz que ele correu adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque Jesus devia passar por ali. E sabe o que eu fico pensando? Ele subiu numa figueira brava. Segundo os historiadores, a figueira brava, ela tem uns troncos muito grossos, e isso dificulta um anãozinho, um homem de pequena estatura, subir nela. Aí eu fico pensando, como é que Zaqueu subiu nessa figueira? Troncos, ou tronco grosso, ele de pequena estatura, será que ele arrumou a escada para subir lá? Não dava tempo. Era urgente, Jesus já estava vindo pelo caminho, ele tinha que subir rapidamente na figueira. Eu não sei, irmão, mas a Bíblia diz que ele subiu na figueira para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. Irmão, quem quer ter um encontro com Jesus, dá um jeitinho. Quem quer encontrar com Jesus, dá um jeito, rompe a barreira do pecado, da dificuldade, do empecilho, dos problemas. Quem quer ter um encontro com Jesus, dá um jeito. Tem gente que quer encontrar com Jesus, mas não quer abrir mão de nada, meu irmão. Não quer abrir mão, missionária Graça. Tem jeito. Jesus diz assim, se alguém quiser, eu não obrigo ninguém, disse ele, mas se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Olha para cá, a cada dia tem uma cruz para você carregar. E eu descobri que a cruz que eu carreguei hoje não será a mesma de amanhã. Você sabia que tem dia que a cruz ou as cruzes pesam mais? O dia que ela pesa mais, você recebe uma ligação,
um ente querido seu partiu. Um dia que a cruz pesa mais, você vai no médico, aí recebe um diagnóstico. Olha, eu não sei como dizer, mas eu também não posso fazer nenhuma enrolação. Esse caroço que apareceu no seu seio é câncer. E nós vamos fazer um tratamento de quimioterapia. Vamos ter que fazer uma cirurgia. E por aí vai. É o dia que a nossa cruz pesa mais. Mas e aí? Você vai desistir? Zaqueu aqui é o exemplo para mim e para você. O que ele fez? Ele subiu na figueira. E o que eu acho interessante, que Zaqueu pensava o seguinte, eu vou ver Jesus e ele nem vai me ver. E também não há necessidade. O desejo é meu. Eu quero ver ele, eu quero conhecer ele, mas não importa. Eu sei que, como é que ele vai me ver aqui? Segundo alguns historiadores, além das figueiras serem grossas, tinha muita, era brava, não dava frutos, então tinha muitas folhas. Certamente ele subiu lá em cima, no meio de alguns galhos. Irmão, isso dificultava Jesus ver ele. Mas tem uma coisa, irmão. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. Esse Jesus é tremendo. Esse Jesus é lindo, irmão. Jesus sabia, ele estava lá afastado no meio da grande multidão, mas Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Jesus, está aí nos versos abaixo, quando Jesus chegou até aquele lugar, o que Jesus fez? Ele olhou para cima. Aleluia. Jesus sabia que estava ali um homem chamado Zaqueu. Jesus conhecia os particulares da vida dele. Jesus sabia que ele precisava ter um encontro com ele. Jesus sabia do sacrifício que Zaqueu demandou para subir na figueira. Jesus sabia de tudo. E eu quero te dizer uma coisa. Jesus sabe de tudo quanto acontece com você. O irmão chegou a dizer aí que uma formiguinha numa rocha preta, de longe à noite, no escuro, ele sabe o que está acontecendo, irmão. Ele não sabe o que está acontecendo com você, meu irmão. Ele sabe. Quando Jesus chega para cima, parece que eu estou vivendo esse momento. Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu fico pensando, descer depressa? O homem é um catatauzinho, um anão. Como é que vai descer depressa? É perigoso cair, é perigoso quebrar o pescoço, levar um tombo lá de cima. Mas Jesus disse, ele chega, olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ou seja, eu vou ser hóspede na tua casa, Zaqueu. Você já pensou que coisa extraordinária? Jesus não tinha intenção de dormir na casa de Zaqueu. Mas a partir do momento que criou-se no coração de Zaqueu um desejo de conhecê-lo, Jesus disse: olha, vai acontecer assim, ele vai subir na figueira, eu vou chegar lá, eu vou olhar para cima, vou mandar ele descer, e eu vou lá para a casa dele, e eu vou pousar na casa dele hoje, porque ele está desejoso em me conhecer. Que coisa linda. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Irmão, eu morei em cidades de subida, de aclive, montanhosa, e eu me lembro que quando a gente estava subindo, é a coisa mais difícil. Alguém diz: rapaz, daqui a pouco você chega. Agora, quando a gente estava descendo, a gente diz: não se preocupe não, porque para descer, todos os santos ajudam. Eu acredito que Zaqueu teve uma dificuldade tremenda para subir na figueira, mas para descer dela, segundo a ordem de Cristo, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Para mim, irmão, não está escrito, mas eu creio no que o Espírito Santo coloca no meu coração. Zaqueu pendurou num galho daquele, irmão.
aleluia. Ele deu um pulo num galho daquele, e aquele galho o levou, o baixou até a presença de Cristo. Parece que eu estou vendo até Jesus pegando ele no colo assim, porque parece que ele ia passar no galho, pouco mais distante. Jesus pega, segura Zaqueu e ele desce. E aí Jesus disse: hoje, Zaqueu, eu vou pousar em sua casa. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, o verso 6 está escrito que nós lemos: e apressando-se, desceu e o recebeu gozoso, ou seja, com júbilo. Deus mandou você descer dessa figueira, irmão, e o que é que você está fazendo em cima dela? Pastor, que figueira é essa? Figueira da incredulidade, figueira do pecado, da idolatria, das coisas erradas desse mundo. Você está trepado na figueira, mas Jesus está dizendo para você: ouça a voz do Criador dizendo: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ele recebeu Jesus, gostoso. Vou finalizar, os adoradores já vai subir para cá. Olha aqui o que aconteceu. A Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, isso aqui, gente, isso aqui é extraordinário. É o verso de número 8. Isso aqui é extraordinário. A Bíblia diz que Zaqueu, ele se levanta lá em sua casa e ele fala para Jesus o seguinte: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Olha para cá, quanto que é a metade dos bens? Quanto que é? A metade dos bens? 50%. Às vezes eu fico pensando, tem gente que tem dificuldade de dar 10. Zaqueu, sem Jesus pedir nada. Jesus falou em dinheiro com Zaqueu? Falou? Não. Ele falou com aquele jovem rico, lá de Marcos capítulo 10, que procurou Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que você está me chamando bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos? Eu conheço tudo isso. Aí Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Aí você vem e segue-me. O que ele fez? Qual foi a atitude? A Bíblia diz que ele saiu assim, cabisbaixo, tristonho, triste. Por quê? Porque está escrito que ele possuía muitas propriedades. Jesus tocou em dinheiro, camarada, caiu fora. Olha o que é uma conversão genuína. Coloca na balança o rico de Marcos 10 e Zaqueu, para você ver a diferença. O outro, Jesus falou em dinheiro, mandou ele vender o que tinha e dar aos pobres. Ele caiu fora porque possuía muita grana, muita propriedade. Esse aqui, que era rico, talvez mais do que o outro, Jesus nem tocou no dinheiro, e ele coloca os seus bens à disposição de Jesus. Ele diz: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, 50%. E aí ele segue falando: e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, e ele tinha, porque todo publicano e coletor de impostos recebia uma porção avantajada dos impostos coletados. E ele, como o chefe principal, porque Levi, na alfândega, na recebedoria, coletava os impostos e entregava na mão de quem? De Zaqueu. Ele era o chefe dos publicanos. O grau dele era o último. É ele que fazia as prestações de conta para o governo romano, o Império Romano. É ele que fazia. Ou seja, ele era muito rico.
Mas Jesus não falou em dinheiro. Mas ele, sem Jesus mencionar nada, ele coloca os seus bens à disposição de Jesus, dizendo: eu vou dar aos pobres metade, 50% dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quanto que é quadruplicado? 4 vezes mais. Ou seja, se ele tivesse roubado 100 mil de uma pessoa, nos impostos coletados ali, quem sabe há 10 anos, ele tinha que devolver agora 400. Era mais 40%. O negócio ia, conforme a soma, o negócio ia crescer. A metade dos bens, 50%, mais 40% agora, conforme o número de anos, já ia dar 90%. Ia sobrar quanto? 10. Mas os 10 é o dízimo do Senhor. Ele ia viver pela fé. E é assim que o cristão vive, pela fé. Porque Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Eu finalizo aqui. Quando Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso é, 4 vezes mais. Sabe o que Jesus falou? Traz todo esse dinheiro para cá. Não. Jesus conhece quando o coração é convertido. Alguém pensa, ele vir para a igreja, ele é rico, a igreja vai explorar ele. Não. Ele pode ser rico dentro da igreja e a sua riqueza até aumentar. E ai do pastor que queira explorar uma pessoa porque ela tem bens. Ele não é um pastor, é um mercenário. E claro, tem muitos por aí, só pregando a teologia da prosperidade. Cuidado. Mas olha a atitude de Jesus. Ele diz: eu vou restituir quadruplicado. O que Jesus falou no verso seguinte? E Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. Mudou de assunto. Jesus não falou em dinheiro. Jesus não disse: ó, então vai lá, acerta com o meu tesoureiro Judas, faz esse acerto lá que você está inadimplente. Não falou isso. Mas Jesus entra com a palavra da salvação. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fique em pé. O perdido que foi achado. Olha para cá, pastor, mas aonde Zaqueu estava perdido? Zaqueu não estava perdido num esconderijo, em uma mata sem saída, aonde ele não sabia como se locomover. Zaqueu não estava perdido em um outro planeta desconhecido ou numa cidade desconhecida. Zaqueu estava perdido sem o conhecimento do Salvador. E todas as pessoas que não têm Deus na vida, que não conhecem a Cristo, biblicamente falando, elas estão perdidas. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E Zaqueu era um dos tais. Hoje nós ouvimos aqui Paulo dizendo: de todos os pecadores, eu sou o principal. Quando você reconhece a sua pecaminosidade, a sua miserabilidade diante de Deus, aí o sangue de Jesus Cristo, aleluia, ele tem uma direção certa para a sua vida. Quando você reconhece que é um pecador,
Jesus te leva até o Calvário, no chuveiro da regeneração, e Ele te dá um banho de carmesim. Você fica limpo. Glória a Deus. Olha para cá. Escute bem isso. Um dia, Pedro, o apóstolo, ele reúne os demais discípulos e eles vão até Cristo. E ele faz a seguinte pergunta. Parece que era uma pergunta de pressão a Cristo. Ele diz: Senhor, é o seguinte, nós aqui os discípulos, nós deixamos tudo, pai, mãe, bens, riqueza, e te seguimos. Que ganharemos? Aí Jesus olha, coisa tremenda. Jesus olha para Pedro e os demais apóstolos e diz: nesta vida vocês vão ganhar 100 vezes tanto. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Nesta vida vocês vão ganhar 100 vezes tanto. E na vida vindoura, ou na vida futura, a vida eterna. Aí ele dá sequência em outro acontecimento dizendo: olha, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por mim, salvar-se-á. Sabe o que significa perder a vida para se salvar? Olha para cá. É abrir mão de coisas. Abrir mão das coisas deste mundo que Satanás oferece para você, porque ele ofereceu até para Jesus, só que Jesus rejeitou. Agora tem gente nadando de braçada. Agora vem o carnaval. Você sabia que tem gente que até se desvia da igreja e cai na gandaia do carnaval, e aí reaparece na igreja? Todo pecador, todo imundo das impurezas do carnaval. Olha para cá, irmão. Jesus te salvou. Ele deu um banho de carmesim em você. Hoje você está limpo da lepra que se chama pecado. Mas se alguém não estiver limpo, eu quero fazer aqui um convite, um apelo. Você quer ter um encontro com Jesus hoje aqui? Pastor, eu vim para esse culto. O senhor mudou a mensagem, o senhor não sabe por quê. É porque eu precisava ouvir esta mensagem, pastor. Eu precisava ouvir tudo aquilo que o senhor falou. E é comigo. E eu quero retornar para Jesus. Eu quero retornar para a casa de Deus. Eu quero ter um reencontro com Jesus. Tem alguém que gostaria de ter um encontro com Jesus? Faz assim com a sua mão e nós vamos orar por você.